Sabe, quando a gente pensa em descanso, o que vem na cabeça? Para muita gente, é um dia de folga, um momento para não fazer absolutamente nada. Mas e se o verdadeiro significado de descanso não fosse um quando, mas sim um quem? Hoje a gente vai explorar a jornada do Shabat, um conceito que evoluiu de um simples dia no calendário para uma revelação espiritual, nossa, muito profunda. Mas antes de mergulhar fundo na teologia, vamos pensar um pouquinho na nossa realidade. No meio dessa correria toda, o que significa descansar de verdade? É só parar de trabalhar? Essa pergunta, que está tão presente no nosso dia a dia, leva a gente direto para o coração de um dos conceitos mais antigos da humanidade. Então, para entender o Shabat, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo, na própria narrativa da criação. É lá que a gente encontra a base de tudo isso. A palavra em si já dá uma pista enorme. Shabat, em hebraico, quer dizer literalmente cessar. Isso é bem mais do que só não trabalhar, viu? É uma interrupção intencional da rotina, uma pausa feita de propósito para se dedicar a algo sagrado. E tá aqui a origem. A ideia de um dia santo de descanso começa com o próprio exemplo de Deus. Depois de criar o universo, ele cessa, ele para e santifica o sétimo dia. Esse ato acaba estabelecendo um padrão divino, sabe? Um ritmo de trabalho e repouso. Bom, da sua origem lá na criação, o Shabat foi evoluindo. Ele se tornou uma lei central, um mandamento mesmo, e um símbolo muito poderoso para o povo de Deus. Essa frase, que vem direto dos 10 mandamentos, eleva o Shabat. Ele deixa de ser só um padrão e passa a ser uma ordem divina. Não é mais apenas um exemplo para seguir, mas uma instrução fundamental que precisa ser obedecida. E esse mandamento era, nossa, surpreendentemente completo. A ordem de cessar valia para a casa inteira, incluindo os empregados e até os animais. A ideia não era só um descanso individual, mas criar um oásis de repouso e de igualdade no meio da semana de trabalho. Mas o Shabat era muito mais do que só uma regra a ser seguida. Ele se tornou um símbolo que durou, um sinal visível daquela relação especial, da aliança entre Deus e o povo de Israel. A gente vê isso em livros como Êxodo e Ezequiel. Só que a história não para por aí, não. Com a chegada do Novo Testamento, a figura de Jesus dá um novo contexto para o propósito do Shabat. Isso cria uma nova perspectiva e também uma atenção fascinante sobre o significado da lei. Naquela época, existia um conflito bem grande. De um lado, tinha uma galera que observava a lei de forma super rigorosa, quase como uma regra inflexível. Do outro, uma busca para entender a intenção por trás da lei. Foi exatamente no meio desse debate que Jesus interveio. Olha só, com uma única frase, Jesus vira a compreensão do Shabat de cabeça para baixo. Ele afirma que o propósito do descanso não é a regra em si, mas o bem-estar da humanidade. A lei existe para servir as pessoas e não o contrário. E a conclusão lógica desse raciocínio é poderosa. Se o objetivo é o bem do ser humano, então atos de bondade, de cura, não só são permitidos, como são a expressão máxima do propósito do Shabat. Uma pessoa, como diz lá no livro de Mateus, vale muito mais do que seguir uma regra de forma rígida. E essa mudança de propósito abre o caminho para a alegação mais profunda e central de toda essa história, uma revelação sobre a verdadeira identidade por trás do Shabat. Jesus não só reinterpreta a lei, ele reivindica a autoridade sobre ela. Ao se declarar Senhor do sábado, ele está preparando o terreno para a redefinição final e mais radical de todo o conceito. E é exatamente aqui que a narrativa dá uma virada surpreendente. Tudo aquilo que foi construído até agora sobre o Shabat ser o sétimo dia é desafiado por essa afirmação ousada. Se o sábado não é um dia, o que ele é então? A grande revelação é esta. O Shabat, na verdade, aponta para uma pessoa, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. O conceito inteiro se move de um tempo no calendário para uma identidade. Então, vamos agora tentar desvendar o que essa revelação tão transformadora significa. A teologia muda de foco, de observar um dia da semana para encontrar um estado de ser em Cristo. Esse versículo aqui nos dá a chave para entender. O Shabat físico, assim como outras práticas, era uma sombra, um símbolo que apontava para uma realidade espiritual muito maior. A substância, a realidade para a qual a sombra apontava, essa é encontrada em Cristo. Isso quer dizer que o descanso foi abolido? De jeito nenhum. Pelo contrário, ele é redefinido. A ideia é que ainda existe um repouso de sábado, mas agora é um descanso espiritual que está continuamente disponível para o povo de Deus. E o que é esse descanso, afinal?
É uma confiança tão profunda que permite que a gente pare de lutar com as próprias forças, da mesma forma que Deus cessou sua obra da criação. É encontrar paz e suficiência nele, em vez de no nosso próprio esforço. E com isso a gente termina com uma reflexão. Se o verdadeiro Shabat não é algo que se guarda um dia por semana, mas alguém em quem se vive todos os dias, como isso transforma a nossa abordagem ao trabalho, a ansiedade e a própria busca por descanso? É uma ideia para a gente levar e pensar ao longo da semana.